Bom, olá pessoal, meu nome é Ícaro, eu sou orientador do trabalho de iniciação científica no Centro Universitário Jorge Amado e eu vou aqui apresentar o trabalho para vocês dos alunos Amanda Silva Santos, Érica Torres Santos, José Vitor Ribeiro Souza Saraiva Matos, Lara Gomes dos Santos, Lorena Lacerda Figueiredo, Emily Carvalho de Mota e Bruno Roma dos Santos. Por motivos pessoais, eles não conseguiram apresentar o trabalho, mas eu vou estar apresentando o trabalho desenvolvido por eles, intitulado Desenvolvimento e Caracterização de Bebida Funcional, um estudo com a kombucha e o araçá. Esse trabalho foi desenvolvido dentro das dependências do Centro Universitário Jorge Amado, um pouco antes dos problemas com a pandemia. E aí, posteriormente, após a pandemia, a gente só fez a tabulação dos dados e a organização dos mesmos para que a gente possa apresentar nos eventos científicos. Esse trabalho faz parte de um projeto muito maior, que é buscando justamente o desenvolvimento de bebidas funcionais a partir da kombucha e a partir de frutos regionais. Então, esse é um dos trabalhos desenvolvidos por esses alunos. Para quem não sabe especificamente o que é a kombucha ela é um produto muito utilizado nos dias de hoje, quando se tem uma busca por produtos funcionais como um todo. Hoje, nos últimos anos, as pessoas têm procurado mais o consumo de produtos funcionais, principalmente os sucos funcionais como um todo. Mas a kombucha em si, ela tem uma propriedade específica que é de fazer um processo de fermentação. No primeiro momento, os primeiros relatos que se tem da utilização da kombucha é de um médico chinês chamado Kombu. Ele desenvolvia um chá para a realeza naquela época. E aí, como era o médico Kombu, que ele fazia um chá para a realeza, ficou chamado de kombucha. Ela é uma matriz polissacarídica, rica em bactérias fermentativas, né? São bactérias ácido láticas e ácido acéticas dentro da mesma, e elas possuem essa possibilidade, essa propriedade de fazer o processo fermentativo de outros tipos de produto, outros tipos de materiais que se utilizam na mesma. Bom, basicamente essa kombucha é uma associação simbiótica, né, de bactérias e leveduras, formando o que a gente chama de chá de fungo como um todo. Ela ajuda nesse equilíbrio da microflora intestinal. E aí a gente pensou, por que não associar essa característica que a kombucha tem junto com alguns produtos regionais? E assim, um dos produtos que a gente escolheu é o araçá, que é o Psidium cattleyianum. Ele é muito conhecido principalmente aqui no Nordeste, mas se tem produção de araçá em todo o Nordeste, podendo chegar até a região Sul. Ele tem uma quantidade principalmente grande de vitaminas do complexo vitaminas A, vitaminas do complexo B e vitamina C, entre outras propriedades específicas. E aí, a partir dessas características que nós relatamos, tanto da kombucha como do araçá, o nosso estudo objetivou elaborar um suco funcional à base de kombucha e araçá, bem como avaliar a composição físico-química, nutricional e microbiológica desse suco, né? Primeiro trata-se de um estudo transversal, experimental, transversal, quantitativo com adoção de procedimentos experimentais. Esse suco foi preparado a partir de um scooby doado, no caso eu mesmo faço a cultura de doação dos scoobies como um todo, e aí ele foi colocado em um chá preto por 3 dias para fazer o processo de primeira fermentação. Após esse processo de primeira fermentação, se utilizou o chá fermentado dessa primeira fermentação e se adicionou em torno de 10% de suco de araçá no chá fermentado. A gente deixou mais pelo menos 24 horas no processo fermentativo, na segunda fermentação que a gente chama, né, no processo fermentativo. Lembrando que, por exemplo, essa questão do tempo que ele faz a segunda fermentação depende muito do tipo de suco que você está utilizando. Algumas fermentações acontecem muito rápidas, outras são mais devagar, mas a grande maioria acontece aí nesse período. Algumas literaturas pedem para você deixar 15 dias, 20 dias, mas por conta da acidez e por conta de obter uma bebida um pouco mais palatável, a gente retira antes.
Como resultado, a gente encontrou que ele apresenta em torno de 79,9% de umidade, que é uma característica pertinente, já que a gente está falando de um suco, em torno de mais ou menos 0,78% de cinzas, que é concernente aos minerais. Esse é um dos pontos que chama bastante atenção, já que quando a gente fala de suco, ter a característica de minerais é muito pequena. Em torno de 3,6% de lipídios como um todo e 8,1% de proteína, que são características que chamam a atenção, já que eu estou buscando o desenvolvimento de uma bebida funcional especificamente, e em torno de 7,6% de carboidrato, que é um dos principais diferenciais do suco da kombucha, já que a grande maior parte dos sucos que são comercializados tem uma quantidade um pouco maior de carboidrato, principalmente por conta do açúcar utilizado. Nesse caso a gente utiliza açúcar, mas o açúcar é fermentado dentro do processo, e aí nós pensamos que pode ser por conta dessa diminuição do açúcar, também a diminuição do carboidrato, e em torno de 1,2% de fibra, que também é um componente que normalmente a gente não encontra em outros sucos funcionais. Ele tem uma contagem de 10 a 9 unidade formadora de colônia por ml de lactobacilos, em torno de 10 oitava de lactococcus. E aí, o que caracteriza um produto de extrema qualidade, funcional, principalmente para as bactérias da nossa microflora intestinal, já que a gente consegue ter um repovoamento intestinal a partir do consumo desse suco. E como ele já é feito em um ambiente ácido, a possibilidade dessa bactéria chegar viva ao seu intestino é muito maior. Então a gente pode concluir que o suco produzido tem características funcionais a partir dos seus componentes microbiológicos, já que a gente tem uma quantidade razoável de células de unidade formadora de colônia, tanto das bactérias ácido-láticas como ácido-acéticas, né? Que são os lactobacilos e os lactococcus. A gente pode utilizar esse suco para fazer uma reeducação alimentar, já que tendo em vista essa sua característica nutricional especial que ele tem, por ter uma maior quantidade de proteína, uma menor quantidade de carboidrato, que é um ponto bastante interessante. E a bebida à base de kombucha é uma alternativa para o consumo de prebióticos sem a necessidade de consumo de sucos industrializados, ou seja, com quantidades excessivas de aditivos e alguns açúcares. A gente conta com o apoio para o desenvolvimento desse estudo do Centro Universitário Jorge Amado, então a gente agradece especificamente ao Centro Universitário Jorge Amado por ter facilitado o desenvolvimento de nossas pesquisas e basicamente é isso. Então muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e até a próxima.